Boa noite, senhores vereadores, funcionários, população presente aqui no plenário, que assiste e ouve em casa. Antes de entrar na pauta da saúde, eu queria pedir para a Mari ali colocar a foto de uma visita que eu fiz hoje à escola Antônio Lourenço Correia, a pedido de alguns pais que participaram de uma reunião com a diretoria da escola há cerca de uma semana. E aí eu gostaria de pedir um empenho aqui, sobretudo do líder do governo, do vereador Aloysio Braz, de um problema que está tendo na escola e que a prefeitura está com dificuldade em resolver. Me parece que acho que ainda durante a Copa, aquela árvore ali que está na foto em frente ao prédio, caiu um galho grande dessa árvore em cima daquele prédio ali que tem sala de aula. Os bombeiros estiveram lá, retiraram o galho, mas não podiam retirar a árvore porque não tinha autorização do pessoal do meio ambiente. A escola entrou em contato, teve um fiscal lá, emitiu um laudo autorizando a retirada da árvore, que pode cair em cima do prédio, onde as crianças, porque ele está ativo, tem a sala de aula ali, e faz quase 2 meses que eles estão com pedido, e me parece que a prefeitura vem meio que empurrando para o Estado, e o Estado empurrando para a prefeitura, e ninguém resolve. O fato concreto é que tiveram que desativar a sala. Os alunos agora estão com salas praticamente superlotadas, a estrutura ali é precária, não é um espaço que tem ar-condicionado, nada, fica difícil. E tudo isso porque qual é o risco de cair ali e ainda ter algum acidente com as crianças. Então, queria pedir a ajuda de vocês, já faz quase 2 anos, a gente vai fazer a indicação, vou deixar uma cópia com o vereador, se puder resolver isso daí para melhorar ali o dia a dia dos alunos e dos professores também. Entrando agora no assunto da saúde, eu achei importante esse esclarecimento que o vereador Bochechinha fez aqui, no que se refere ao que foi dito pelo doutor Helder aí na imprensa da cidade, de que o fato da falta desses médicos, na dimensão que o vereador Aloysio Braz denunciou aqui na semana passada, a gente teve conhecimento naquela semana. Eu fiz, inclusive, um exercício aqui, que vocês podem ir passando os slides, de buscar notícias na imprensa que tivessem relação com os problemas da UPA. Logo em janeiro de 2013, a gente tem uma notícia aí, que diz que o promotor de saúde, Marcelo Bombarda, abre um inquérito para investigar a ausência de médicos nas unidades básicas de saúde, além de problemas de limpeza, após filmagens escondidas da imprensa, que constatou que, de 5 unidades visitadas, somente um médico estava em seu posto. Na época, o secretário Delorges Mano se disse surpreso, pois os pontos estavam corretamente assinados, sem burlar o dia, e queria verificar o que estava ocorrendo. Isso foi em janeiro de 2013, diz respeito a 3 postos de saúde, e não tinha nada a ver até então com os plantões da urgência e emergência. Depois, em março, a gente tem outras repercussões aí no que se refere a problemas envolvendo a UPA, e aí a prefeitura nega a falta de profissionais. Admite, no entanto, a dificuldade de contratar especialistas. Não há nenhuma referência por parte do governo no que se refere ao problema que foi, até então, denunciado aqui. Eu selecionei alguns trechos e ali as matérias com as fontes. Depois, em maio de 2013, novamente, a prefeitura afirma ter problema na contratação de pediatra, mas diz que, com exceção disso, o quadro de médicos geral está tranquilo, que a gente não tem falta de médico, que ninguém sai da UPA sem ter atendimento. Depois, novamente, maio de 2013, novos problemas relacionados aos atendimentos na saúde, pela demora, e, mais uma vez, a posição do secretário de Saúde dizendo que não tem problema com falta de médicos. Depois, setembro de 2013, é uma reportagem que repercutiu, inclusive, depois na Folha de São Paulo, onde algumas cidades da região apresentavam problemas semelhantes no que se refere à falta de médicos, e ali aponta, inclusive, uma medida que a Prefeitura de Araraquara tomou, que foi a implantação do ponto biométrico para tentar controlar um pouco essas ausências. Na sequência, eu tenho, é um texto grande, eu não vou ler,
mas que é do clipping que a gente recebe da imprensa, que foi a entrevista que o doutor Rafael deu no programa do Madalena, onde ele faz uma crítica extremamente pesada em relação à prefeitura e diz ainda que era comum, ainda que o contrato estabelecesse as 20 horas semanais, os médicos trabalharem 2 horas e meia, que isso era praticamente um acordo tácito ali junto com a prefeitura, que a partir da instalação do ponto biométrico, isso interferiu na rotina dos médicos, e, segundo ele, inclusive, via isso como uma ação deliberada da prefeitura para forçar uma debandada dos médicos da rede para poder facilitar o processo de terceirização. Essa foi a declaração do doutor Rafael na imprensa. Depois, em novembro de 2013, aí sim, outro caso pontual no que se refere à falta dos médicos. Que, num plantão da UPA, que teve reportagem lá, bastante veículo de imprensa teve ali, constataram que, ainda que tivesse na escala, na suposta escala, era para ter médico trabalhando, constataram que faltavam 3 médicos, que eram para estar trabalhando ali, e diz a matéria em nota, a prefeitura afirmou que vai levar a situação, bem como o nome dos 3 profissionais, ao Ministério Público. Queriam tomar as medidas jurídicas e administrativas necessárias para que esses profissionais fossem expulsos do serviço público. Depois eu tenho mais algumas matérias, e somente agora, em agosto de 2014, volta novamente a esse debate. E aí, por que é que eu estou fazendo esse retrospecto? Porque, até então, não era surpresa para a gente de que havia uma dificuldade em se fazer o controle da presença dos médicos, sobretudo no setor de urgência e emergência, mas de forma bastante pontual, porque, até então, o posicionamento da prefeitura diante dessa situação era de que esses problemas aconteciam pontualmente, que medidas seriam tomadas, e do mais era para a gente ficar tranquilo. O que o vereador Aloysio Braz traz como denúncia, e acho que é extremamente importante esse trabalho, ele coloca a prefeitura numa situação diferente dessa que a gente faz o retrospecto do último ano. E aí eu quero concordar bastante com a fala do presidente João Farias aqui a esse respeito. Não é possível a gente admitir que essa falta na dimensão de quase 80% do quadro, conforme o vereador denuncia, acontece à revelia de qualquer controle dos gestores, coordenadores, secretário e no limite do prefeito. É impossível a gente admitir isso. Então, eu acho que, diante do que está acontecendo, a gente precisa de muita explicação, seja do ponto de vista dos médicos, se há mesmo alguma ação deliberada, se existe alguma reação, porque havia um certo entendimento dessa prática com o governo e que, pelas razões do sufoco da prefeitura, agora cobra uma postura diferente, e aí precisa esclarecer, mas, principalmente, a responsabilidade de quem ganha para estar lá controlando. Porque qual seria a diferença de você terceirizar a UPA e garantir o comparecimento deles? O Moes vai contratar uma pessoa especificamente para fazer esse acompanhamento? A Secretaria de Saúde deve ter, no mínimo, uns 10. No mínimo, uns 10 gestores, cargos de confiança, que têm uma responsabilidade direta nesse tipo de controle. Então, eu acho que, diante do que está acontecendo, seja do ponto de vista dos médicos, que eu acho que não dá para a gente sair demonizando todo mundo, mas existe um problema concreto, é muito grande para a gente entender também que não exista nenhum problema da parte deles. Mas a prefeitura deve explicações. Eu acho que, para além das medidas que o vereador tomou, é mais do que necessário que a gente instale uma comissão de investigação nessa casa para apurar a responsabilidade médico do governo e cobrar, inclusive, na justiça, que isso não volte a acontecer. Mas não dá para eximir nenhum lado, nem governo, nem os médicos. Obrigada.